Agora, na Rádio Página 2, programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Este programa tem o apoio de Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Meus amigos da Rádio Página 2, muito bom dia. Um sábado especial para todos, que a gente está desejando nesse momento. No instante que nós estamos abrindo mais um programa Carlos Henrique. Nessa série que estamos produzindo, conversando com as pessoas que fazem a diferença aqui no Vale do Itajaí, convidando as mais diferentes personalidades para que a gente foque um assunto sempre de interesse geral, sempre alguém que está construindo alguma coisa, sempre alguém que está realmente fazendo o que eu convenciono chamar de a própria diferença. Hoje, sábado, nós estamos fazendo uma locação do ginásio de esportes de uma das escolas mais importantes do município, da rede pública municipal, e que há algum tempo atrás já abraçou uma modalidade de esportes, e essa modalidade de esportes tem rendido dividendos à escola no conceito geral. Nós estamos falando da escola Erwin Prade, localizada no bairro Pomeranos, em Timbó, e que tem incentivado, junto com seu corpo diretivo, com a Associação de Pais e Professores e os próprios professores, a prática do voleibol. E isso ocorre de uma maneira tão interessante que tem chamado a atenção do Estado e do país, porque já não dá para dizer, por exemplo, que Timbó não seja um dos celeiros formadores de atletas, seja do naipe masculino, principalmente, e feminino também, já que o trabalho é feito sem distinção. Quando o aluno atinge 10 anos, uma equipe dá uma atenção especial a ele, esse trabalho é feito até há 14 anos, de 10, 14 anos, e é um trabalho bacana e que sempre leva um incentivo a mais, exatamente pelas conquistas, porque é um trabalho tão bem feito, e tudo que é bem feito resulta, que o Erwin Prade, representando o Timbó, tem conquistado torneios, competições em nível intermunicipal, em nível estadual, interestadual e até internacional. Então nós não estamos falando de pouca coisa não, nós estamos falando do voleibol do Erwin Prade, que eu tenho o maior orgulho de falar, uma escola da qual também meus filhos já participaram. Hoje meu neto, inclusive, integra uma equipe desses pequenos futuros atletas, se Deus quiser, e também aqui já tive uma passagem como professor de APP, como diretor e presidente de APP, então uma escola que me toca o coração, toca o sentimento, e como é bom ver que a escola vai cada vez progredindo e criando uma identidade com o esporte. Quando a gente observa as grandes universidades do mundo, as grandes escolas norte-americanas e europeias, elas têm sempre um vínculo com alguma atividade esportiva. Da canoagem, as modalidades de quadra e tantas outras, lá está a marca da universidade. Então, o Erwin Prade comprou essa ideia, eu acho que vai bem. A gente vai saber a partir de agora quais são essas dificuldades, e tem, evidentemente, mas acima de tudo, qual o horizonte que está se criando nesse sentido. Meu convidado é o professor Wagner Marschner. Wagner e eu temos uma curiosidade, uma particularidade. Praticamente chegamos juntos a Timbó, aproximados 30 anos atrás.
E o Wagner, que veio para cá com um lampejo, um direcionamento mais para o basquete, até porque é grandão, depois muda, abraça a causa do voleibol e aí começa a desenvolver com uma equipe dinâmica e de profissionais tão competentes quanto, um trabalho bem interessante para desenvolver o nosso vôlei. Esse vôlei que já tem projetado atletas para as competições em nível nacional, das várias séries que o Brasil tem hoje, daquele time que frequenta A, daquele pessoal que está na B, mas enfim, Timbó está aí, colada nessa situação, nessa onda do vôlei que chegou ao Brasil algum tempo atrás e se mantém exatamente porque se trabalha o vôlei aqui no país com uma seriedade. É notório isso. Professor Wagner Marcher, muito bom dia. Prazer recebê-lo aqui na página 2. Tudo bom, Wagner? Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia, os nossos amigos que acompanham a entrevista. É com uma grande satisfação que a gente fala do esporte escolar, acima de tudo, né? E, claro, especificamente do voleibol aqui do Erwin Prade. Esporte escolar, foi bom relacionar isso, porque eu sempre entendo, Wagner, e eu acho que você partilha dessa ideia também, de que é na escola que se descobrem os talentos, né? A escola tem a oportunidade do seu professor de educação física ou outros de ter o primeiro contato com o aluno, né? Com certeza, eu até sou exemplo disso, porque se hoje sou um profissional de educação física, atuo com a modalidade de voleibol, é porque fui estimulado por um profissional de educação física também, no qual eu me considero apadrinhado por ele e procurei me espelhar em excelentes, tive a oportunidade de ter excelentes profissionais de educação física, excelentes professores, né? Em todas as áreas, mas é claro que eu me cativei especialmente pela área de educação física. E dentro da escola, sim, é o principal ninho de formação e de oportunidades que se dão para os jovens e para a infância, de um modo geral, porque é aqui que eles permanecem muitas horas. Verdade. Né? Porque é aqui que acaba havendo um envolvimento, inclusive, com o nome ou a camisa da escola. Claro, né? claro. E o governo, os nossos governantes, o Ministério do Esportes, as confederações brasileiras de esporte escolar, eles sabem dessa importância, tanto é que permanecem com esse trabalho de fomentar e estimular o esporte dentro da escola. É quase uma obrigação do professor da área abrir o olho, observar, notar o desenvolvimento da atividade da criança, do aluno nas atividades de esporte. Ele tem que observar? Isso é um processo natural. Todo professor que é envolvido com o esporte, ele está envolvido, acima de tudo, por paixão. É difícil a gente interpretar que um profissional de educação física, um professor de educação física ingressou nessa atividade visando ganhos financeiros. Sim. Então ele está movido por paixão, e a paixão ela desperta justamente esses sentimentos de carinho, de apreço, um olhar diferenciado, pensando, poxa, aquele menino tem talento, ele é alto, ele é rápido, ou ele tem grande agilidade, por que não indicar ou motivar essa criança a entrar, né, numa iniciação esportiva específica? Isso deve ser no mundo todo assim, né? Essa relação escola, o esporte está muito associado. No mundo todo. Todo professor de educação física, e a gente cansa de ver narrativas de atletas de alto rendimento, eles expressarem isso num momento, como eu acabei de fazer, eu relatei aqui com grande prazer que os meus professores de educação física na minha infância foram tão importantes para hoje eu estar aqui e continuar o legado deles. Muito bom. Só para fechar o primeiro bloco, você acha que é muita pretensão quando eu falo aqui que Timbó é um celeiro formador de atletas do vôlei, ou pode ser? É difícil jogar confete em cima do nosso grupo. Mas você também não consegue me desmentir, né? Com certeza. O Timbó hoje é mais conhecido, dentro do cenário do voleibol, ele é mais conhecido fora do próprio município de Timbó. Se a gente vai para São Paulo, jogar uma competição em São Paulo, é muito comum que os técnicos em São Paulo saibam que em Timbó tem... Aí vem carne de pescoço, esse pessoal. Sempre tem um espinho difícil para engasgar. Né? E tanto por exemplo, algumas das principais competições,
a presença é constante do Erwin Prade, do município de Timbó, por intermédio do Erwin Prade, dentro dos melhores ranqueados. Muito bom. Olha, essa conversa está apenas começando, né, com o professor Wagner Marschner, que faz um trabalho de muita respeitabilidade, é um profissional não só na escola, na atividade profissional e também como cidadão, por demais respeitado, tem uma empatia muito grande com a comunidade de Timbó e por esse aspecto ele tem sobre ele também a responsabilidade de tocar isso, e as crianças, quando dizem vou trabalhar com o professor Wagner, também é um motivo de honra, de orgulho. Então, tem muita conversa para rolar ainda na programação desse sábado aqui da PG2. Que bom que você está com a gente. Queria fazer até um convite para que, aproveitando o fato de estarmos falando aqui de esporte, encaminhe o seu filho, encaminhe, mesmo que ele tenha atividade na escola, mesmo que o professor de educação física já esteja acompanhando o seu trabalho, tem tantas oportunidades em Timbó. Nós temos uma Fundação Municipal de Esportes, por exemplo, que abre as portas, que tem escolinhas, que tem oportunidades. Nós temos várias modalidades aqui, do vôlei ao futebol americano, o basquete que se ensaia, o atletismo que é tão forte. Então encaminhe através das portas que são tantas para o esporte, o seu filho. Porque quem pratica esporte, a gente sabe, o caminho é outro. A tendência de ser alguém no futuro mais produtivo em todos os níveis e ser um cidadão é muito maior. Esporte na sua família, esporte para os seus filhos. Pense nisso. Uma mensagem da Fundação Municipal de Esportes de Timbó. Timbó é uma cidade para todos. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Todo Timbó, momentos incomparáveis, pedem proteção e bom gosto. Todo Timbó, incomparável como você. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Timbonete, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonete.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. O que? Você ainda não tem extintor de incêndio na sua casa? Não brinque com fogo. Ligue Timbó Extintores 99768-1414. Meus amigos da Rádio Página 2, nós estamos voltando aqui. Hoje, meu convidado tem uma maior alegria de poder entrevistar o Wagner Marschner. A gente já conversou várias vezes em outros canais. Sempre foi bom bater um papo com ele. Eu o admiro pessoalmente e, acima de tudo, porque leva com muita seriedade o esporte. Wagner, o que representa você se dedicar ao extremo e você você parece que quando entra em campo, e aqui o campo é outro, não gosta de perder. Eu estou certo, não? Tá certo, e essa é uma linha tênue, difícil de equilibrar, porque dentro desse processo todo tem o aspecto educativo, né? Entendi. E a gente também tem que ensinar a criança a perder. É uma parte da formação do atleta, uma parte da formação da vida, a gente passar por momentos de dificuldades, derrotas, mas saber que também pode encontrar vitórias. Só que a gente, dentro do espírito competitivo, e sempre quer ganhar. Tem que dizer que é possível, né? Sempre dizer que é possível e sempre lutar por isso, né? Por esse... Ô Wagner, quando é que começa a escolinha de vôlei do Erwin Prade? Nós demos início, cronologicamente falando, em 2007. 2007. 2007 iniciamos Coisa aqui, de 11 anos atrás, então. Isso, em 11 anos atrás. E começamos inicialmente sem pretensões maiores, simplesmente uma atividade extracurricular, oportunizando
para todos da escola, sem distinção de faixa etária ou de sexo. Então vinham meninos e meninas. Era uma aula de educação física. Isso, é um adicional da aula de educação física. Direcionado, é claro, para a modalidade de voleibol. Então, de 2007 para cá, a gente manteve ainda essa raiz, que é simplesmente promover o esporte dentro da escola. Nós não mudamos muito isso. Só que, num processo evolutivo natural, a gente foi buscando mais território dentro do voleibol. E isso nos trouxe alguns resultados importantes, né? No cenário estadual, né? Claro, primeiro no municipal, depois estadual, nacional, e chegamos até o nível sul-americano, que é o nível máximo que a gente pode atingir com competições dessa faixa etária de 14 anos. Nós estamos falando de uma conquista que chamou muita atenção. As mais importantes, em se tratando de repercussão, quais seriam em nível nacional, e a representação que coube ao Erwin Prade de levar a camisa do Brasil para competições internacionais? Então, esse ano, né, não, 2018, mas 2018 nós fomos surpreendidos aí com um convite do Ministério dos Esportes, da Confederação Brasileira de Desporto Escolar. Você acha que é surpresa ou é um reconhecimento, afinal? É um reconhecimento, mas foi uma surpresa. A gente, de uma escola, é importante dizer isso, de uma escola pequena, escola pública, né, do interior de Santa Catarina. A gente não está falando de uma grande escola, claro que não, uma franquia de escolas de São Paulo, Rio de Janeiro. Nós estamos falando de uma cidade... Esse é o detalhe que trouxe a página 2 até a sua escola, Wagner. Quantos alunos tem, só para o ouvinte ter uma ideia? Aqui tem 580 alunos. Olha só, tem 600 alunos, então é uma coisa impressionante. A gente compete contra escolas que têm mais de 6 mil alunos. Né? E por exemplo, tem algumas escolas que são franquias, né? São verdadeiras... empresas assim, muito bem estruturadas, né, nos grandes centros como São Paulo, Minas. E que convite foi esse, que eu já estou ansioso aqui também? É o convite para representar o Brasil nos Jogos Sul-Americanos, que vai acontecer em Arequipa, no país do Peru, né, e que vai ser agora início de dezembro. Então, Timbó passa a ser Brasil no voleibol nacional. A gente vai estar indo para o Sul-Americano, os meninos embarcam primeiro para São Paulo, onde que existe a concentração das delegações das outras modalidades. Esses Jogos Sul-Americanos escolares, eles são uma equivalência, por exemplo, com o Pan-Americano. Então, não vai ser só o voleibol, mas voleibol, basquete, handebol, os esportes olímpicos, né? Atletismo, tênis de mesa. Esses esportes são representados por estados, né? E naturalmente por cidades. E o voleibol masculino o voleibol do Erwin Prade tem um compromisso, acima de tudo, compromisso de representar o país no Sul-Americano. Né? Qual é a faixa etária que estamos falando nesse caso? 14 anos, meninos nascidos em 2004, né? Então, meninos nascidos em 2004, 2005, mas a nossa geração é toda 2004, né? Meninos que nasceram em 2004. Agora, esse é o primeiro convite, porque o Erwin Prade, por sua força própria, já foi representar o Brasil lá fora, né? Com algumas conquistas dentro do país e depois representando. Me fale um pouquinho das participações internacionais. Então, nós já tivemos a oportunidade, a primeira vez foi em Loja, no Equador, onde a equipe disputou pela sua primeira vez o Sul-Americano. E conseguimos um resultado mediano, ficamos em 5º lugar na América do Sul, né? Claro, com bastante inexperiência do grupo. E depois voltamos a conquistar, aí sim por conquista, porque fomos campeões brasileiros, né? E voltamos a representar o Brasil em Lima, né, no Peru, e nesse momento a gente conseguiu um 3º lugar, foi subindo. A progressão, né? Já estava visível, né? 2 anos depois a gente voltou a ser campeão brasileiro e representamos o Brasil em Bogotá, na Colômbia, onde que daí sim, de 5º para 3º, de 3º a gente acabou pulando para 1º e fomos campeões sul-americanos. Quando é que foi isso? Foi em 2011. 2011. Então tá, então nós temos já a escola Erwin Prade inserida nesse contexto do vôlei de formação, né? Que é essa base, essa gurizada dos 14 anos, que fazem bonito, mas que começaram aqui nessa quadra, né, Wagner? Sim. E importante também é destacar, né, que
não é muito difícil conseguir um resultado como esse. Até mesmo repetir é difícil, né? Repetir e conseguir. Agora manter, o que está fazendo um diferencial a ser citado aqui é que nós mantivemos resultados importantes. Entendi. Não foi um lampejo de momento, uma fagulha que aconteceu um resultado. Tanto é que o Erwin Prade, a EVEP, né, que é conhecido como EVEP, sim, a Escolinha de Voleibol Erwin Prade, tem 10 títulos estaduais em 12 anos de participação. Em 12 anos, 10 títulos de, 10 títulos de campeonato estadual. Isso é muito, e né? Durante 7 vezes... Isso é uma regularidade impressionante. E 7 vezes a gente conseguiu ficar no pódio do Campeonato Brasileiro Escolar, né? Então... Você tem orgulho disso, muito grande. Eu tenho orgulho esse que eu tenho até que conter, né, para não ficar soberbo. Mas a verdade é que a gente tem a satisfação de dizer sim, porque não é um trabalho isolado, não sou eu, mas é uma equipe toda de trabalho. A gente tem excelentes professores na escola. Especialmente gostaria de poder citar o Kimberly. Por favor, eu quero que você cite a equipe que te assessora, que dá respaldo e que está na linha de frente. O Kimberly II, que... Professor Kim, né, como é chamado? O Kim, que já é bastante conhecido no estado, né? E dentro do cenário de voleibol e mesmo dentro da educação física escolar, ele já é bem reconhecido aí no estado. Tem o professor Marcos, que é um... Marcão. Um Marcão, assim, ele é um abnegado, né? Ele se doa literalmente para esse trabalho com a EVEP. A professora Roseli, a dona Cleide, os professores de educação física aqui da escola, não só aqui da escola, mas do município todo, né? Claro, claro. Existe de forma direta ou indireta uma participação dos nossos colegas. Agora há pouco, física. A gente tem os jogos que acontecem no âmbito do município, né? E ainda há pouco tivemos mais uma edição. Vocês ficam de olho também nessa gurizada das outras escolas? É possível estabelecer isso ou não? A gente fica tateando de longe, até porque respeita muito a atividade de outras escolas. Por exemplo, às vezes o menino está treinando numa escolinha de tênis de mesa, por exemplo, entendi. Ou está dando uma iniciação com handebol, com basquete. Então a gente não chega ao ponto de ir lá convidar o menino, sabe? O processo é mais espontâneo. O menino vem, os pais ou os meninos, ou por indicação do professor de educação física, eles vêm até a escola. Wagner, né? Vamos fazer aqui uma análise. Queria que você desse a tua opinião acerca do seguinte. Eu estou aqui fazendo umas continhas. Essa gurizada que conquistou o Sul-Americano em 2011, que tinha 14 anos. Nós estamos falando de 7 anos depois, eles estão com 20, 21, até máximo 22 anos. Desse time aí, que foi campeão lá, o que essa gurizada está fazendo? Alguns continuam no vôlei ou não? Eu pergunto porque a gente sabe que esse funil é extremamente pequeno, esse buraquinho, para passar, para integrar uma equipe de competição nacional. Eu tenho curiosidade de saber, você sabe? Olha, nós temos a felicidade de há 3 anos atrás, por exemplo, ter um campeão mundial de vôlei de praia. Pouca gente sabe aqui em Timbó que o aluno Guilherme Heck disputou não por Timbó e nem por Santa Catarina, porque ele foi convidado a seguir para o Rio de Janeiro, onde que ele continuou o processo dele, né? O Guilherme Heck foi campeão mundial de voleibol de praia, na categoria infanto. Hoje ele joga no Cruzeiro, que é a referência mundial do voleibol, né? Atenção pessoal, olha só, olha o detalhe aqui, Cruzeiro tá jogando. Hoje, sábado, acho que até tem uma competição. Acho que deve definir acho que tem uma decisão na liga hoje, se não me falha a memória. Mas então o Guilherme, quando vocês ouvirem, é prata da casa, nasceu aqui. Ele ainda não está circulando no meio do adulto, mas ele já é atleta juvenil. É juvenil ele é ainda. Infanto, ele é da categoria infanto e já joga no juvenil. E está bem encaminhado então? Esse ano mesmo foi campeão sul-americano por seleções, né? Com bastante destaque na mídia do voleibol. Então, além dele, a gente já teve alguns outros atletas de nível de seleção, né? O Guilherme de Oliveira, que é timboense mesmo, nascido em Timbó, o Rodrigo Leitz, que é vizinho nosso aqui da escola, né? Que tinha passagens importantes na seleção brasileira, no SESI, atualmente está jogando no Bento Vôlei em São Paulo. E tivemos já vários atletas competindo por outros clubes na categoria juvenil, infanto. Mas na fase adulta realmente o funil é muito curto, até porque o nosso trabalho ele não está 100% focado
para esse objetivo. Certo. Né? Hoje eu tenho a mesma satisfação que eu tenho em relatar sobre, por exemplo, Guilherme Reck, né? A gente citar nomes, alunos que hoje são Jefferson Santana, por exemplo, timboense, que é atleta nosso, ele é médico, né? O outro é engenheiro, o outro é arquiteto. Entendi. Enfim. Então você você entende que a função da escola, nesse caso específico, mesmo direcionando uma atenção a mais ao vôlei, vocês não são formadores de jogadores do futuro, por exemplo, vocês não trabalham com essa meta? Não 100%. Existe uma abertura maior, existe um leque maior para isso. O nosso propósito principal é uma formação integral, né? Então é claro que ele vai estar desempenhando todas as valências, as exigências do voleibol especificamente, mas acima de tudo também vai estar aprendendo sobre as questões da solidariedade, de superar dificuldades, o respeito ao adversário, o respeito às adversidades, às dificuldades, né? Então isso tudo contribui a um pilar importantíssimo para a formação de cidadãos mais conscientes. Você, evidentemente, e a tua equipe deve usar esses exemplos do Guilherme Reck e outros que estão abrindo as portas, impondo o seu talento, né, para motivá-los. Faz isso, isso que vocês fazem? Sim, até é comum a gente receber visita deles aqui, né? Ah, que bacana. Então, o Rodrigo Leitz, que é um atleta que seleção brasileira, já algumas convocações. 2 semanas atrás ele estava aqui treinando com os pequenos. Ah, que bacana. Né? Então ele de férias ou em período entre competições é comum ver ele visitando aqui. O Guilherme Reck esse ano não esteve aqui porque ele está muito distante, ele está lá em Minas Gerais. Sim. Então a distância é maior, mas ano passado ele passou aqui na escola, fotografou com os meninos, deu autógrafo. Isso continua esse vínculo. Você, né? observa na reação dos que estão começando, nessa faixa etária aí dos 10 aos 14, enfim, que eles gostariam de ter a oportunidade, que eles se dedicam no treino a ponto de querer um lugar ao sol lá na frente? Com certeza, todos sonham isso, né? E sabem também, a gente procura abrir bem os olhos dos meninos, sabem que isso é uma realidade difícil, né? Como foi falado aqui, é um funil muito estreito, mas todos eles sonham, ambicionam e trabalham com essa pretensão. Isso é motivador, né? É motivador, e claro, a gente tem alguns exemplos aí, por exemplo, o Escadinho, o Serginho, um ícone nosso, o líbero, reconhecido mundialmente. Todas as dificuldades que ele passou, um menino de favela, com uma estrutura familiar difícil, precária, tinha tudo para ter encaminhado para outro lado. Ele conseguiu, não é o biotipo, não é a referência de biotipo para jogar voleibol, ele conseguiu se adaptar, se moldar para o que ele poderia oferecer para o voleibol. Um exemplo de superação. Um exemplo de superação, e a gente costuma trazer ele como um exemplo para a formação dos garotos aqui. Muito bom. Ô Wagner, você está há 11 anos nessa pegada aqui do vôlei, você acabou de admitir. O que te motiva a cada ano iniciar de novo? Persistência. Tem uma palavra que eu gosto de usar com os meninos que é tenacidade. Tenacidade é uma mentalidade que eles colocam muito nos americanos. Entendi. Principalmente os militares, né? Então tá difícil, eu não vou me entregar, eu vou continuar. Entendi. Esse ano mesmo a gente tem passado por alguns enxugamentos econômicos, algumas adversidades, mas nem por isso nós diminuímos o ritmo, a gente talvez até acelerou mais, intensificou um pouco mais a pegada, né? E eu não saberia, assim, em palavras, explicar o que me mantém focar nisso. Então eu deixei para um outro lado. Veja só, a gente tem uns exemplos de atletas do vôlei no Brasil, que não é agora o Bernardinho mais recente, não os que estão agora, o Guimarães e outros, mas lá para trás já tivemos grandes nomes que projetaram o vôlei do Brasil, mesmo sem conquistas muitas vezes, mas competiram num nível bem forte e tornaram-se exemplo. Desse mundo do vôlei, quem é que você se inspira? A minha referência, assim, o meu norte é a postura do Bernardinho. O Bernardinho é uma referência para todos os técnicos de voleibol. Hoje ele não está mais na frente da seleção, até por opção dele, claro. Por uma opção dele. Mas
ele pode ser um espelho para todos os profissionais de educação física. Você já esteve com ele? Você já esteve com ele? Só no encontro de ginásio, como literalmente um fã, né? Pedindo autógrafo, querendo bater foto, mas eu não tive oportunidade nunca de conversar, de trocar palavras. Já tive oportunidade de conviver com a comissão técnica dele. Legal. Aí sim, em Saquarema, quando a gente foi, eu fui convidado para compor a seleção brasileira escolar, né? E eu tive essa honra e essa oportunidade, e lá assim eu fiquei bastante tempo em contato e conversando com o Rubinho, que é um importante auxiliar do Bernardinho, e com toda a comissão técnica da seleção. Né? Eu quero confessar que eu tive uma experiência que podia ter sido melhor com o Bernardinho. Se não me falha a memória, ele veio comandar uma equipe que jogou em Rio do Sul, acho que era do Rio de Janeiro, e eles se hospedaram aqui no Parque Hotel em Timbó. E eu fui fazer uma entrevista com ele. E uma entrevista que saiu maravilhosa. Eu tinha noção que era uma bela entrevista. E o Bernardinho, muito legal, mas extrema. Sabe aquela imagem que ele passa? Uma pessoa maravilhosa e me tratou super bem. Foi uma conversa de quase meia hora. E eu estava com um gravador digital, que era uma novidade à época, e o gravador não gravou. Poxa. E perdi duas dessas, e uma com essa personalidade que é o Bernardinho, com uma coisa absurda. Então nós temos histórias muito parecidas, porque eu também, há muitos anos atrás, num Mundial de Vôlei Feminino em São Paulo, eu tive a oportunidade com a Carvajal, que era a melhor jogadora do mundo, de Cuba, né? E estava junto com o Bernardinho lado a lado, para bater a foto, e era com filme ainda. Não deu certo a foto, não deu certo a foto. Mas o que está dando certo mesmo nessa entrevista aqui que a gente está fazendo com o Wagner Marschner, ele quer o bambambam, eu coloco assim, não gosta dessas coisas de confete, mas não há como não admitir que ele é um dos responsáveis pela ascensão, pela regularidade e pelos resultados que nós temos conseguido com o nosso vôlei escolar, de uma escola que não tem 600 alunos, e que compete com grandes corporações da escola, patrocinadas muitas vezes, e acaba de ser convidado para representar o Brasil em Arequipa, no Peru, numa competição internacional, como se fosse um pan-americano. Isso é motivo de orgulho, por isso que a PG2 está aqui registrando esse momento tão singular, tão importante. Vou fazer aqui um intervalo e a gente já volta na sequência aqui da entrevista com o Wagner Marschner, que é muito bom conversar com ele. Olha só, eu queria fazer aqui uma observação. No último final de semana nós tivemos aqui em Timbó a festa do imigrante e muita gente veio e a festa, apesar do mau tempo, transcorreu da melhor maneira possível. E Timbó tem não só a referência da festa do imigrante, mas outros eventos vêm aí. A capital brasileira do cicloturismo, por exemplo, está de portas abertas, recebendo cada vez mais pessoas de todo o Brasil que vêm aqui pedalar e conhecer esse circuito que eles mesmos abertamente falam que é um dos melhores do mundo. Então, por esse aspecto, eu queria convidá-los. Timbó tem bem mais, tem o Jardim Botânico, as nossas praças centrais, o nosso Morro Azul, com competições de parapente e outras, e uma escola, olha só, Timbó tem uma escola ambiental no Morro Azul. Venham conhecer a nossa cidade, Timbó é uma cidade para todos. Lindson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda do Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Couto Dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas.
JCL Prime Store, venda e assistência técnica de celulares, especializada em Apple e Xiaomi. Estamos voltando agora com a terceira parte dessa entrevista com Wagner Marschner, o professor do vôlei do Hervé Prade. Aliás, a gente nunca deve perder a oportunidade de dedicar também a entrevista de hoje ao mundo do magistério, aos professores. Agora, no último dia 15, essa semana, ainda tivemos o Dia do Professor. Quem sabe a gente pode colar essa entrevista aqui hoje, falando com um professor e dedicando o programa a todos os demais, os nossos mestres, que têm uma função das mais importantes, às vezes pouco compreendida, né? Mas enfim, ainda assim, talvez a mais importante profissão de todas. Pois é, vamos voltar aqui. Eu, conversando de vôlei dessa cidade que forma atletas, dessa escola que vivencia o vôlei e apoia, queria saber de você, Wagner, saindo um pouquinho da estrutura do Hervé Prade, qual a estrutura física, financeira que a Timbó oferece para o vôlei? Saindo um pouquinho daqui, eu sei que você tem dedicado mais ao Hervé Prade, mas eu não deixo de ter uma relação também com a Fundação Municipal de Esportes, até porque quando chega a 14 anos que vocês entregam o jovem para o mercado, digamos assim, a Fundação está aí para abraçar, né? Certo, é até com alegria que a gente comenta sobre essa nova fase que está acontecendo com o voleibol aqui. A partir de 2017, a Fundação Municipal de Esportes também estruturou para as outras categorias, né? Então os meninos podem dar sequência na sua prática do voleibol sem ter a necessidade de sair de Timbó, o que era muito comum acontecer, historicamente vinha acontecendo. Muitos meninos do nosso trabalho aqui, da nossa proposta da IVEP, acabavam indo para outras cidades. E a opinião pública não entende isso, né? É difícil, a gente sabe que todo mundo quer, é até obrigação e necessidade dos nossos governantes querer trazer brasa para sua sardinha. Né? Mas agora sim, os meninos estão já criando um novo ciclo. Né? Então, saindo do Hervé Prade, já sabe que tem lá no Complexo Esportivo, com a Fundação Municipal de Esportes, a continuidade desse processo. E como você lutou por isso, Wagner? Eu lembro que a gente lá atrás conversava sobre isso, da falta de continuidade, agora tem. Até porque eu comecei um trajeto inverso. Eu comecei aqui em Timbó com voleibol adulto, né? Para hoje, tem fase já próximo da minha aposentadoria, eu tá indo bem para a base, bem para a iniciação mesmo, né? Então tá, é o momento de se comemorar então. Claro, é uma grande alegria. Timbó tem uma tradição de fomentar o esporte. E tem a estrutura? Tem a estrutura, né? E a estrutura mais importante que grandes centros, grandes cidades não têm. Nós temos segurança. Imagina, por exemplo, os nossos garotos, eles vêm aqui às 5h15 da tarde para treinar e saem às 8h30 da noite do treinamento. Imagina em São Paulo, Rio de Janeiro, a dificuldade relacionada à segurança e a transporte. Muito bom você falar isso. 99% dos nossos meninos vêm de bicicleta e voltam de bicicleta seguros, tranquilos, né? A gente falou do cicloturismo, né? Claro. O cicloturismo não é só o turismo, é a ciclovia. Sim, né? sim. Então os meninos podem sair aqui da escola de bicicleta, retornam às suas casas com segurança. Em São Paulo, Rio, Porto Alegre, grandes centros, eles não têm essa vantagem que a gente tem. Vamos comemorar isso então. Temos que isso faz parte do alto IDH que a gente tem então, né, Wagner? Ô Wagner, o que o vôlei exige de um atleta? Vamos falar daquele que começa na escolinha e que vai adiante. Qual o estereótipo que tem que ter um atleta para competir no vôlei? Então, o biotipo hoje cada vez é mais requisitado atletas longilíneos. Altura. Que são altos, né, com agilidade, e no universo de alto rendimento a necessidade cada vez maior. Só ver décadas atrás era considerado um gigante, um atleta de 1,90.
Hoje um atleta de 1,90, talvez numa seleção, num grande clube, é o menor jogador. É o menor atleta, é aquele que tem 1,90. Salvo essa função que é relativamente nova, que é a do líbero. Sim. Que talvez até trouxe uma inclusão para esses que não... É uma Os inclusão baixinhos. para os baixinhos dentro do esporte. É claro que isso a gente relata no sentido do esporte de alto rendimento ou de rendimento. Entendi. Porque o que um menino hoje precisa para estar aqui num processo como o nosso aqui no voleibol do Erwin Prade ou em qualquer outra atividade ou outro esporte em outro local. Precisa ter iniciativa, né? Precisa ter disposição, determinação, né? E nesse quesito, outros fatores, né, que podem ser acrescentados, né? Mas não tem como um menino ter toda, tipo, Deus dá asas para quem sabe voar. O menino tem 2 metros, né, é ágil, é forte, mas não tem a determinação, não tem a disciplina para estar envolvido num processo de treinamento. Então tem toda uma situação, né, em particular. Nossa, né? e a gente vê tantos casos de meninos, às vezes, que aparecem aqui na escola, olha ali, pô, o menino tem 1,90 m e não treina com a gente. Qual é? Ele insiste, a gente faz o convite. Não tem mas jeito. Cativar também Eu ainda quero conversar sobre esse assunto em especial. A gente sabe que o Brasil está passando, agora com o seu time de vôlei, nos naipes masculino e feminino, em especial o masculino agora, uma transição, né? Saíram algumas grandes lendas, vão dando espaço para outros, e o país continua no topo. Muito embora os resultados não sejam lá aqueles que a gente queira, mas ainda está lá disputando, competindo no mesmo nível. O vôlei está tão consolidado assim no Brasil, Wagner? Já esteve melhor. É mesmo? Nós, depois... Você está acendendo uma luzinha aí de alerta? Não só eu, como a maioria dos técnicos. Verdade. Né? E a Confederação Brasileira de Voleibol não é uma crítica, né? Mas é uma indicação, né? Um caminho a ser seguido. A Confederação Brasileira realmente se sustentou muito em resultados das categorias adultos. Entendi. Não pode esquecer a formação, a promoção do esporte, não só para rendimento. Aquele esporte é, por exemplo, a rua do lazer. Por que não a confederação fomentar uma competição de âmbito de lazer, não só como competição, né? De integração, de envolvimento de comunidade, sem o objetivo de formar atleta. Que é o que, inclusive, é uma coisa que a gente procura dosar aqui. Não é só formar atleta, né? Mas é relacionar pessoas dentro, no caso do voleibol, relacionar pessoas ao âmbito do voleibol. Porque o voleibol precisa, não só atleta, mas precisa, acima de tudo, pessoas envolvidas, né? A gente na arquibancada torcendo, prestigiando o esporte, precisa de patrocinadores apoiando e dando infraestrutura, precisa da família envolvida. Então, isso não representa só uma obrigação do clube, uma necessidade de um clube ou de uma escola, mas é uma obrigação também da Confederação Brasileira trazer esse Mas universo. se acendeu a luzinha lá de alerta, tá chamando atenção, é sinal de que pelo menos já se notou isso, ou seja, é preciso trabalhar, reconquistar o espaço. Sim, até porque nas nossas categorias juvenil, no masculino e no feminino, a gente vem encontrando bastante dificuldade de se manter no pódio. Eu né? imagino, é claro. Recentemente a equipe feminina não conseguiu o resultado esperado, eu acho, se eu não me engano, ficou em 6º lugar, agora me foge. O masculino também não. Tem países como França, Estados Unidos, então, né? A própria Alemanha está evoluindo muito, o Canadá, crescendo. né? E eles estão, sim, muito focados para a base, para a promoção do esporte. Então o Brasil que abre o olho, né? Atenção não só para o alto rendimento, mas para a iniciação esportiva. Né? Certo. Como você analisa, Wagner, por outro lado, você falou agora em patrocínio, a chamada volatilidade existente é que a gente tem clubes poucos inseridos nesse contexto. Muitas vezes o patrocinador é o dono do clube mesmo. E aí, dependendo da situação econômica, às vezes não seguram a onda. Assusta um pouco essa relação? Não seria preferencialmente o clube sustentar? Como é que você analisa isso? Essa é também o nosso discurso aqui. Porque volátil
é uma palavra que fica bem encaixada, né? Às vezes surge uma equipe campeã brasileira e some de uma hora para outra, como aconteceu com a equipe do Rio de Janeiro masculino há um ciclo de 5 anos atrás, né? Montou em um ano e conseguiu ser campeão no mesmo ano e no outro ano seguinte sumiu do mapa essa equipe, né? Então é importante justamente as equipes elas ficarem fundamentadas num clube tradicional ou numa escola e não ficar, por exemplo, a CIMED. Vamos dizer que Santa Catarina, a CIMED explodiu numa fase e sumiu. Da mesma forma como apareceu, sumiu também. Né? Então não consegui manter o clube. Tá certo que não vai conseguir resultado sempre, mas simplesmente sumiu. Isso assusta, né? Isso assusta porque cria uma instabilidade, uma insegurança para o atleta, cria uma instabilidade, uma segurança para os profissionais envolvidos, né? Ô Wagner, a gente sabe que patrocinador, essa coisa é muito complexa, né? Às vezes existem, outras o patrocinador se recolhe. A modalidade hoje, o esporte de uma forma geral, está na mão do patrocínio? Dá para admitir isso? O voleibol, o esporte adulto, sim. Sim. O esporte adulto ele depende porque o envolvimento e a dedicação é integral. Então o atleta ele não tem outro ganho de vida, ele vai precisar. Hoje o governo também colabora em alguns aspectos com o Bolsa Atleta, embora está abandonando, né? Muitos não estão ganhando esses valores que eram prometidos, né? Mas o patrocinador, sem dúvida, é o que vai sustentar o adulto. Agora, o que sustenta o patrocinador é o prestígio. Aí é que tem um nó. Tem um nó, porque o patrocinador vai se interessar se a modalidade tiver prestígio. E o que tem que ser feito para a modalidade ter prestígio? O patrocinador vai sempre ter interesse se o ginásio estiver cheio, se a mídia... Visibilidade tiver absorção da sociedade, né? Sim. Então, para ele é um negócio, para o patrocinador é um negócio. Né? É um investimento. Raros são os casos que o patrocinador ele entra porque tem paixão pelo Você esporte. conhece alguma estrutura onde o patrocinador participa da formação na base, inclusive? Olha, o SESI, mas é uma situação um pouco diferente, né? Diferente. Porque é uma situação diferente, eles participam diretamente com opiniões e atuação do processo, como deve estar acontecendo, né? Então, mas são poucos, não é, Wagner? São poucos. A maioria dos patrocínios, eles se fecham literalmente a um negócio, né? Que é calculado por planilhas de visibilidade, de aparecimento da marca, o público envolvido, hoje pelos meios tecnológicos, né, do Face, do Instagram, do WhatsApp até, né? Então tem sido feito esses cálculos como uma referência de manter ou não manter o patrocínio. Né? Wagner, quantos alunos vocês trabalham? Estão inseridos no vôlei do Erwin Prade nesse momento? Tem uma ideia? A gente tem em torno de 90 crianças. 90 crianças mais ou menos. Eu fiz essa pergunta porque eu sei que todos entram pensando lá na frente, pensando em ser um atleta, pensando em fazer carreira, realmente é possível, a gente sabe. Quantos clubes tem no Brasil hoje que desenvolve atenção ao vôlei na Série A e na Série B? Na categoria adulto? Na categoria adulto, Na categoria a gente fica limitado a 14 clubes. Não são muitos então, 14, né? Podemos aumentar um pouquinho se falar do feminino, né? Sim. Mas os que estão trabalhando na elite do voleibol nacional fica num universo inferior a 2 dezenas. Né? Você acha importante, por exemplo, agora, Blumenau recentemente disse que vai participar da competição a B, né? Isso, a Liga B. A Liga B. Isso é bacana para a região? Sim, importante, necessário, até para servir como um espelho, né? Como um ponto de observação dos nossos garotos aqui, estímulos para eles também. É importante, sim, não só Blumenau, mas a gente já teve
Florianópolis, com o patrocinador CIMED, esse sim era um patrocinador que participava efetivamente na estrutura toda, nas determinações da equipe. Tem uma questão, Santa Catarina está muito ligada, né, tá bem inserida no mundo do vôlei, né, nacional nos últimos anos. A gente teve aqui as equipes de Chapecó, com uma performance fantástica, Concórdia, Florianópolis, São José, nós estamos falando agora, e às vezes uma outra cidade esporadicamente aparece, é o caso recente de Rio do Sul, Blumenau. Se a gente tem clubes, tem atletas, bons professores e competições na base, os Jogos Abertos é um desses casos, né? Por que não se consolida? Por que uma equipe não cresce em Santa Catarina para ficar? Você tem uma ideia formatada sobre isso, não? Eu considero que Santa Catarina, apesar de ter uma repercussão importante nos esportes de um modo geral, mas ela tem pouca participação na mídia nacional. Ah, entendi. É difícil a gente ver equipes catarinenses, até no próprio futebol. Talvez o momento auge foi quando o Chapecoense aconteceu o fatídico acidente, né? Sim. Mas fora isso, até no futebol, onde as equipes importantes de Santa Catarina, elas recebem menos atenção da mídia nacional. Entendi, né? entendi. E é claro que equipes do alto rendimento, elas precisam de patrocinadores importantes, e não só um. Às vezes é um grupo de patrocinadores. Uhum. Esses patrocinadores, como a gente falou anteriormente, eles ficam atrelados a benefícios que eles ganham, né? Essa visibilidade. Então, Santa Catarina, retorno. A exemplo até da política. Sim, a claro. política de Santa Catarina ainda é um pouco modesta na expressão do Congresso Nacional. Né? Certo. Eu vou fazer um último intervalo, depois a gente vem com a última parte da nossa entrevista. Estamos fazendo essa locação aqui na Escola Erwin Prade, no bairro Pomeranos, que é digamos assim, o berço do vôlei aqui na nossa cidade e até na região. E vou fazer um intervalo e a gente já volta então na sequência para essa entrevista. Olha, eu quero chamar a sua atenção para uma responsabilidade que todos nós temos com o meio ambiente. É ou não é? Essa situação pode começar com um gesto voluntário na sua casa. Você fazendo, os filhos vão ver que você faz. Faça a sua parte, então, mostre bons ensinamentos nessa questão da separação do lixo. O mundo todo está pressionado nessa questão ambiental. Faça a sua parte, separe. Nós temos aqui na nossa cidade uma coleta de lixo fantástica. Temos a reciclagem, a cada dia um bairro é visitado e, por consequência, todo esse material é aproveitado. Também, por consequência, você agride menos a natureza e a sua potencialidade. Por esse aspecto, haja como cidadão. É um alerta do SAMAI para você. E não esqueça, economize água sempre e faça manutenção no sistema de coleta de água da sua casa. É importante. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. HC Brasil. Moda vibrante, confortável e atual para o dia a dia e ocasiões especiais. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness. As técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. Foto Centenário. Para você guardar com carinho grandes momentos. Nós estamos retomando aqui a entrevista com o professor Wagner Marschner, da Escolinha de Vôlei. Ele é professor de Educação Física do Erwin Prade, está muito associado ao vôlei, ele, o professor Quinho, Marcos e outros professores de Educação Física aqui da escola. Fazem um trabalho maravilhoso,
trabalho bem consistente e que não busca só resultados, muito embora eles apareçam, porque a coisa é tão bem feita que acabam, na hora da competição, se sobressaindo. Não que seja objetivo, mas é bom, né? Comemorar e ver essa gurizada aí de vez em quando, dando a volta na cidade, comemorando, sendo recepcionado, conquistando aqui, em âmbito municipal, regional, estadual, interestadual e internacional, alguns feitos incríveis para o nosso vôlei. Vamos então para a última parte. Eu queria voltar, a gente já deu uma análise, já fez uma análise sobre como tudo começa por aqui, mas eu quero voltar exatamente ao princípio. E o princípio é aqui, quando eles identificam um atleta com potencial. Wagner, eu imagino que muitos alunos querem integrar a equipe, né? Aquele que está vendo esse trabalho, acompanha o noticiário, a repercussão, eu imagino que ele gostaria também de participar do time. Uns reúnem condições, no entanto, e outros não. Uns trazem o talento, outros apenas aprimoram, às vezes não chegam ao ápice, né? Ao topo, como se diz. Como é que você lida, como é que você comunica a um menino, uma menina, por exemplo, que ele não está adequado para aquela modalidade, no caso o vôlei? Há uma preocupação em redirecioná-lo para uma outra atividade esportiva, até porque a gente sabe que é tão melindrosa essa situação de você descartar um ou outro, né, Wagner? Como é que você lida com isso, Wagner? Esse acaba sendo um caminho natural. O menino frequentando o treinamento, o dia a dia, a preparação, ele por si só vai sentir as suas qualidades, o seu potencial. Né? É mesmo? Então, nesses anos todos que eu trabalho com esporte, eu nunca tive o desprazer de dizer você não tem habilidade, você não tem qualidade para o esporte. Olha só. Isso, eu já recebi menino aqui dentro do voleibol, o menino tinha um braço torto, vesgo, e sem aptidão nenhuma para o voleibol. Mas não tem como a gente excluir, até porque senão a gente vai contra os nossos princípios, né? Que é o esporte de inclusão. Então a gente tem aqui meninos que atualmente eles sabem que não vão chegar numa categoria adulto, numa categoria juvenil, ou que eles não têm o biotipo ideal. Entendi. Né? Mas o processo vai ser que vai estar altamente excluindo, automaticamente excluindo. Né? Curioso, eu achava que não fosse assim, mas é melhor que seja assim, né? Até porque, só para ter ideia, muitos clubes fazem o que é chamado peneira. Peneira, pois fazem uma peneira e escolhe. Isso já é um processo é outra de exclusão. Coisa. Mas é uma seleção, né? Daí ele vai lá, escolhe os 20 meninos que querem compor a equipe. Aqui a gente não tem esse... E é traumático também, né? É traumático. Nossa, e inclusive, vale aqui lembrar que Michael Jordan, o maior fenômeno do esporte mundial, ele foi excluído em 9 peneiras. Nossa. 9 peneiras de basquete. Ele foi excluído, foi dito como inapto, incapaz, porque ele era magro, porque ele era pequeno. Anos depois, imagina Michael Jordan encontrando aquele professor que excluiu ele. Impressionante. Né? Então, isso é muito delicado para lidar. Então, a gente deixa que a própria natureza do dia a dia tome esse caminho. Né? Agora, então, eu vou te botar numa saia justa, intencionalmente, né? Claro. Diga-se de passagem. Tá, você lida com as crianças, as coisas vão... Né, se nivelando, como se diz, ela mesma se exclui muitas vezes quando ela sente que não é o esporte dela, não é a praia dela. E como lidar com os pais que às vezes enxergam exageradamente talento, tem aquela afinidade da relação pai, como é que lidar com um pai, por exemplo? É um processo difícil. É um processo difícil. O pai na arquibancada, às vezes eu vejo meninos, eles se sentem amedrontados com a presença do pai ou da mãe. Então, muitos preferem, eu não queria que meu pai viesse. Eu achava que melhor não, ou minha mãe. Mas também tem aquele menino que deseja muito a presença do pai, né? Então, tem os dois lados da moeda. Agora, no que diz respeito, também sou muitas vezes questionado pelo pai aqui, e aí, você acha que o meu filho leva jeito para coisa? Essa pergunta, né? Pô, que tipo de pergunta que é essa que é feita para mim? Eu vou dizer para o pai, não, teu filho não leva jeito? Até porque, como a gente já falou aqui,
nós não estamos pensando muito em futuro, a gente está pensando no presente. O que hoje está acontecendo para o menino? Ele está frequentando uma atividade física hoje, ele está treinando, ele está vivendo hoje. Né? Por que a gente tem que pensar tanto no futuro, daqui 8 anos, 6 anos? Muito bom. A gente tem que se sustentar um pouquinho mais no dia a dia, no momento da criança. Muito bom, né? muito bom. Por isso também assim, nosso pensamento não é formar atletas para o futuro. Né? Os nossos resultados acontecem hoje porque efetivamente nossa direção é para hoje. É porque está acontecendo. Hoje, eu quero dizer, no ano de 2018, né? A nossa equipe iniciante está esse ano já ganhando. Pois é. Estão conseguindo resultados importantes esse ano. Claro que ano que vem vão continuar, mas não é uma coisa assim a longo prazo que a gente pensa. E é isso que eu peço também para os pais. Não pensa tanto a longo prazo, vamos pensar no hoje. Como está hoje? Se é claro, se hoje for bom, vai dar uma continuidade para isso. Né? O Wagner falou agora, eu estava me segurando também, porque na verdade, eu posso até confidenciar para vocês, tem um neto que está nessa escolinha aí, e já está competindo, e claro que passa essa vontade de perguntar como é que está, mas eu me contive até agora, não perguntei também, porque afinal de contas, esse é um trabalho que a própria criança vai identificar se ela vai ser inserida ou não, e é um trabalho que cabe aos professores definirem, dar continuidade ou não a essa situação. Então, mas que a gente fica numa vontade de perguntar, isso é normal também, você entende o comportamento dos pais, né? E o pai que quer patrocinar, tem isso também, né? Tem pai que quer, e quer cabe ajudar. dizer que a IVEP nunca teve patrocínio. Sim. E nesses 12 anos vocês nós nunca tivemos patrocínio e também quem banca, somos então? questionados por isso. A escola mesmo? Os pais e alunos, a Fundação Municipal de Esportes colabora, né, com a nossa condição, mas principalmente pais, escola, os pais dos alunos e a escola. Né? Integração a interessante. Secretaria de Educação, Fundação Municipal de Esportes, né? Os órgãos da municipalidade que podem direto ou indiretamente colaborar, a gente tem esse suporte. Né? Mas o que mais tem relação direta com o sustento do nosso trabalho é os pais, a família e a escola. Então... Muito bom. Olha só, meus amigos, ao encerrarmos, é uma coisa impressionante. Eu estou gravando esse programa numa terça-feira e ele está sendo veiculado hoje, no sábado, mas a gravação ocorre no momento em que uma equipe do Ervin Prade, participando em Blumenau de uma competição importante, na sua primeira competição, ganha o título. Agora chegou a notícia pelo celular de uma das mães eufórica comunicando ao Wagner que o time da EVEP do Ervin Prade acaba de ganhar. Que campeonato é esse, Wagner? É a Liga Catarinense de Voleibol. Então é uma alegria enorme, porque, como eu relatei, quando a gente é melhor equipe e consegue ganhar, a gente cumpriu uma obrigação. Tá. Agora, o Ervin Prade não era a melhor equipe da competição e conseguiu lá surpreender os adversários. Na Casa do Barão, inclusive. Jogando lá no Galegão, o ginásio oficial, o ginásio de jogos da Superliga, lá do lado da Oktober, né? Que a Oktoberfest é um patrocinador do evento, inclusive. Né? Olha que legal. E os meninos acabam... Então, parabéns. Agora, parabéns para o meu neto está nessa também? O meu neto está lá junto, jogando. Ganhando o título, então. Com certeza está festejando. Wagner, a gente não podia encerrar melhor essa entrevista depois dessa notícia. Mais uma conquista sem ser favorito, como você colocou agora. Quero agradecer muito, dar os parabéns a todo o time de vôlei do Ervin Prade, a direção da escola, todos que estão inseridos nesse contexto, dos pais aos outros professores do Ervin, enfim, a cidade que abraça essa causa. Parabéns pelo trabalho, foi um prazer enorme conversar contigo, de entrevistar, conhecer um pouco mais do Wagner e dessa relação tão íntima, tão apaixonada com o voleibol. Obrigado, Wagner. Eu que agradeço aos ouvintes, quem acompanha a PG2. É fantástico poder estar falando sobre esporte escolar. E aproveita aqui mais uma vez para manter a mensagem, os pais, a comunidade no modo geral, incentive as crianças, né? Principalmente as crianças, o esporte escolar da infância. É ali que a gente tem que concentrar mais motivação, mais empenho e mais apoio, né? Para a criança
depois que passar por esse processo, ela está mais preparada para enfrentar outras coisas. Né? Muito obrigado, um abraço para todos, vocês estão acompanhando a PG2, um prazer enorme, quero desejar além de um bom sábado, um excelente final de semana. Na semana que vem estaremos com um outro tema importante, sempre trazendo para o nosso jornalismo essas pessoas que fazem a diferença, que fazem um trabalho que tem que ser reconhecido, que é preciso apoiar acima de tudo, né? E por esse aspecto hoje o Wagner Marschner foi o nosso entrevistado. Até semana que vem, tenham todos um bom dia, obrigado. Instituto Vidas, excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Gluck Contabilidade, dinamismo e experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Autoescola Rainha do Médio Vale, a vida no trânsito começa aqui, a estrutura mais completa da região. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. The Flash, precisou? É urgente? Chame The Flash, entrega com rapidez e segurança. Unifique, a tecnologia nos conecta, conecte-se já. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.